Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre como aumentar a autoestima. Eu estava conversando com um assinante aqui do canal, que ele também já é assinante de outros canais aqui da internet meu. A gente já conversa já há um tempo. Então teve um momento que a gente conversou sobre autoestima e ele falou: é muito fácil falar, mas na circunstância que a gente às vezes está, não é tão fácil aumentar de verdade, ter autoestima elevada ou sentir-se merecedor das coisas e por aí vai. Então aqui vai um vídeo que eu acredito que vai ajudar outras pessoas que talvez reflitam sobre essa questão, tá bom? Então, como aumentar a autoestima? A gente pode falar desse tema por horas, mas eu selecionei alguns exemplos aqui de atitudes que a gente pode ter para poder aumentar a autoestima. E isso não é só teoria, isso é real. Além de questões científicas sobre isso, de repente eu posso colocar aqui na descrição do vídeo algumas alguns locais que você pode pesquisar mais sobre o tema. Apesar que já tem muito na internet, você já deve ter visto. Esse vídeo aqui vai ser um reforço para você, provavelmente, tá? Agora, se você nunca ouviu alguma coisa desse tipo, presta mais atenção ainda, porque é possível sim aumentar a autoestima e você sentir-se merecedor de coisas melhores, de salário melhor, de uma casa melhor, de um relacionamento melhor, de ter mais saúde, tá bom? É possível e não só é possível, como é necessário que você faça isso, tá? Então tá bom. Como aumentar a autoestima? Eu coloquei aqui, ó. A gente vai chamar de técnica, tá? Para simplificar e ter um termo para usar. Então, uma técnica usada é o relaxamento. Quando você relaxa, o seu cérebro entra num estado de calma, de tranquilidade, a frequência muda, ele se conecta melhor com o seu corpo, com os seus pensamentos, as coisas funcionam melhor. É como se o relaxamento funciona como se fosse um aperto no parafuso de um relógio que não está funcionando bem, sabe? Digamos que tem uma máquina que funciona com muitas engrenagens, mas tem um parafuso de uma engrenagem que ela tá um pouquinho frouxo, ou então tá com, por exemplo, sem graxa. Você tem lá a engrenagem de uma máquina que tem muitas engrenagens, que sabe aquelas engrenagens que os dentes vão fazendo assim um no outro, vai girando a máquina? Assim funciona o relógio, assim tem muitas máquinas que funcionam desse jeito. Então, quando você vai lá e coloca graxa, aperta alguns parafusos, limpa a fiação, dá uma organização naquele ambiente, a máquina começa a funcionar melhor. É como se fosse o nosso sistema. Eu tentei simplificar aqui de um jeito para não ficar tão abstrato, tá? Então, o relaxamento no nosso corpo funciona mais ou menos desse jeito. É como se a gente estivesse ajustando as coisas no nosso corpo e o corpo começa a funcionar melhor. A mente funciona melhor, o corpo funciona melhor, tudo funciona melhor. Os pensamentos funcionam melhor e a gente, quando está bem por dentro, as coisas por fora são refletidas. A gente costuma refletir por fora. Nem sempre, às vezes demora um pouco, mas há uma tendência de que isso aconteça, tá bom? Então, beleza. Então, para aumentar a autoestima, a gente pode utilizar pode não, deve, é necessário, usar essa técnica do relaxamento. E como que eu vou fazer isso? Uma das maneiras de relaxar, que para cada pessoa pode ser de um jeito, ou pode ser todos, tá? Mas eu vou falar aqui algumas maneiras e você decide qual que é melhor para você, qual que você se sente mais relaxado e se sente melhor, tá bom? Então, pode fazer uma leitura boa, uma leitura construtiva de coisas saudáveis para sua mente, para o seu espírito, tá bom? Coisas que alimenta a alma, alimenta a mente também, que traz ensinamentos até técnicos mesmo. Eu, por exemplo, antigamente eu gostava de ler livros científicos. Nada muito complexo não, coisa simples assim. Quando eu era criança mesmo, por exemplo, eu gostava de ver livro, adolescente mesmo, agora, até depois de adulto já, às vezes eu faço isso. Livros de natureza, os animais que tem na África, os tipos de animais que tem na floresta amazônica, o tipo de árvore que tem na África, o tipo de árvore que tem na Caatinga, os tipos de... Enfim, entendeu? Raciocínio? Como funciona
a água, o fluir da água nas florestas, esse tipo de coisa. Então, curiosidade. Esse é um tipo de coisa que me relaxava muito e ainda me relaxa. Se eu ver um vídeo desse, eu fico uma hora assistindo esse tipo de vídeo. Então, tem muitos canais aí, né? Até no YouTube mesmo, que fala sobre isso, tá bom? Em muitos lugares, né? Na televisão também. Enfim, então um dos jeitos é esse. É ler coisas construtivas. E ter sabedoria para escolher. Como eu falei, eu dei o exemplo que eu vi os animais, floresta, esse tipo de coisa. Mas tem pessoa que de repente vai preferir ler outra coisa, entendeu? Aí você pesquisa. Você pode ler a Bíblia, alguns trechos que você já conhece, de repente você vai lá e lê de novo. Você já conhece, já sabe o que tem lá naquele trecho que alimenta a sua alma, entendeu? Então, você também pode ouvir músicas. Eu não vou te dizer qual música. Vou dizer um exemplo meu, por exemplo. Eu gosto muito de ouvir músicas calmas. Nem sempre louvores. Às vezes eu escuto louvores e louvor para Deus, né? E às vezes eu escuto músicas que eles chamam de música que não é louvor, tem um termo que eles usam aí. Mas são músicas normais, assim, de pessoas que se inspiram. Às vezes falam de amor, de relacionamento, mas são músicas que têm uma coisa boa também, sabe? Que traz alguma coisa boa. Porque tem pessoas que às vezes se inspiram e fazem umas músicas muito legais. Tem muita música boa no mundo, sabe? Contando histórias. Ou então, às vezes, mesmo aquelas músicas que são só as frequências. Eles escrevem lá, tem vídeos, tem áudio, tem muita coisa. Eles colocam frequência da abundância, frequência da prosperidade, sabe? E essas músicas, elas ajudam também. Vai de pessoa para pessoa, tá? Mas assim, a minha ajuda às vezes, ajudou muito, ainda ajuda, eu gosto de escutar. Então, um dos jeitos também de aumentar a autoestima, de relaxar, é ouvindo músicas, tá bom? Aí eu coloquei aqui ler, ouvir música e louvores. Por quê? Porque eu botei música e louvores. Porque louvor eu entendo que é para Deus, tá bom? Então ainda é uma coisa diferenciada, ainda mais. Aí do mesmo modo você escolhe lá o que o seu coração está falando. Ou o que Deus está falando ao seu coração, vamos dizer assim. E outra técnica também que particularmente eu uso para aumentar a autoestima e relaxar, vamos dizer assim, é silêncio. Por exemplo, o silêncio total. É praticamente quase como se fosse uma meditação. Por quê? Quando a gente entra em um estado de silêncio assim, tanto verbal quanto buscar silenciar a mente também, a gente tem uma facilidade de se conectar com a gente mesmo e também acaba facilitando a conexão com Deus, tá? Então, o relaxamento através de leitura, música, louvor e silêncio. Para quê? Para aumentar a autoestima. Para que aumentar a autoestima? Porque a autoestima alta, uma elevada autoestima, é um dos segredos do sucesso. Talvez seja mais de 50% do segredo do sucesso seja autoestima elevada, tá bom? Provavelmente é. Mais de 50% do sucesso vem da autoestima elevada, tá? Eu vou colocar algumas referências aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês. Referências de títulos de livros, referências bibliográficas, referências de onde eu estou tirando esse tipo de conhecimento, tá bom? Você dá uma olhada nos links aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. Ó, o segundo item que eu coloquei é a visualização, também aumentar a autoestima. Como? De repente você tem um sonho de viajar para um lugar aí, com as praias, maneira e tal. Então, um dos jeitos é você visualizar isso, através de que? De repente de fotos, vai na internet, tira uma fotografia, tira o print, guarda aquela foto, entendeu? Vídeos também, assistindo vídeos relacionados àquelas coisas que você tem vontade de fazer, que você sabe que seria muito bom. E imaginar, usar a imaginação e visualizar aquilo na sua mente. Nossa, eu lá naquela praia e tal, sabe? Usa sua mente pro bem, rapaz, essa mente é muito poderosa. Ó, então eu falei aqui que como aumentar a autoestima através de relaxamento, através de visualização
E também aqui a terceira é através de meditação. Aquela famosa, ó, tem vários tipos de meditação, você pode pesquisar na internet. Isso também aumenta a autoestima, tá bom? Meditação seria uma conexão com Deus e consigo mesmo. Aí você vai pesquisar qual o melhor tipo de meditação para mim, tá bom? E o quarto item que eu coloquei aqui, o último item desse vídeo é o seguinte, é a repetição. Isso que a gente falou aqui, relaxamento, visualização, meditação, devem ser repetidas. Não adianta eu fazer uma técnica de relaxamento, eu li um livro uma vez só e nunca mais ler livro. Eu ouvi uma música boa uma vez só e nunca mais escutar. Ou então eu visualizar, ou eu assistir um vídeo de praias e coisas boas e depois nunca mais ver. Ou então fazer uma meditação, uma oração a Deus só uma vez, não adianta. É necessário repetição. Não são, como diz a Bíblia, não são repetições vãs, tá? São repetições com a sua alma buscando conexão com Deus, tá bom? Buscando a verdade, tá bom? E muita verdade, talvez toda a verdade esteja em nós mesmos, tá? Então a repetição que eu estou falando aqui é repetir essas coisas com frequência para que isso se torne hábito. Hábito de ler, hábito de escutar boas músicas, hábito de fazer silêncio, hábito de visualizar. E isso vai elevando a autoestima, e aí o sucesso praticamente é automático, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui no vídeo, comenta. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e eu vou criar mais conteúdo assim para você, tá bom? Faça comentários aí, deixe sugestões. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, tá? Valeu!